E agora nós passamos a palavra para o nosso grande amigo Sérgio Bocheroli. Fique à vontade. Muito obrigado pelo grande amigo. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Segunda vez que eu venho, trabalho com a Frater há mais de 10 anos. É a segunda vez que eu piso aqui. Estou trabalhando remotamente. Vamos falar então do livro Somos Pequenos Deuses na Terra. Até falando do nome, nos lembramos que a sugestão desse nome, depois de várias alternativas, foi dada pelo mentor Camilo, através do Raul. Aí quando veio do Camilo, a gente esqueceu todas as alternativas anteriores, e é essa, óbvio, né? Não tem como. Como é que começou essa obra? Bom, o Tiago conversou com o Alexander, falou que ele tinha um material lá na editora CELD, né? Centro Espírita Leon Denis. Tinha esse trabalho propondo uma parceria com a Frater. E o Alexander aceitou a proposta e foi me passar para mim a proposta, né? Sérgio, tem um trabalho para você. Uma tradução de textos em francês, de francês para o português. Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delanne. Digo, mas tradução? Será que eu consigo fazer isso? Ah, consegue. Consegue. Digo, bom, posso tentar, né? Aí eu recebi os textos, traduzi um Gabriel Delanne, um Leon Denis e um Camille Flammarion, e mandei para ele. Aí ele leu aqui, passou para outras pessoas lerem, disseram que estava muito bom. Nossa, então tem que ir em frente, né? Vamos em frente. Eu tive alguns problemas aqui com o francês, porque o meu francês é meio fraquinho, né? Falar francês, por exemplo, não vem puxar conversa comigo em francês que não sai nada. A última vez que eu tive conversação em francês foi numa aula na Universidade Federal do Paraná, há mais ou menos uns 10 anos. Então a gente não pratica, não sai nada, né? Agora, para traduzir, a gente pega o texto, vê o dicionário, vê a gramática e vai. E depois, mesmo assim, faltou alguma coisa. Aí procurei uma colega do Centro Espírita, Sociedade Espírita Renovação, fundada por Raul Teixeira e presidente da Federação Espírita do Paraná. E ela disse que tinha dificuldade, mas a minha mãe acho que faz. A mãe dela é belga, casada com um francês, mora em Curitiba. Conversamos com ela e ela topou. Aí depois que eu traduzi, fui lá. Ó, tem uns pontos aqui que eu não sei como é que ficou, né? Não consegui pegar bem. Ó. Tem algumas coisas da língua francesa, de todas as línguas, que são diferentes, né? Tem mecanismos que não existem na língua portuguesa. Aí como é que faz para tirar daquilo do francês e botar no português? Aí ele me ajudou e tal, e acabou saindo, né? Depois da proposta do Tiago, então aconteceu lá pelo meio do caminho que a CELD parou de editar livros, parou de editar, e então ele ofereceu para a Frater fazer só a Frater, fazer sozinha, e fizemos. Aqui está, né? Então, como é que nós montamos o livro? Interessante saber como é que é a montagem do livro. São textos da Revista Espírita, escritos por Camille Flammarion e Leon Denis. Mas não são textos daquela revista, daqueles 12 anos da época de Kardec. Aí a pessoa pensa, não, é texto da Revista Espírita. Não são textos daquela Revista Espírita. São textos todos eles de 1900 a 1925. Lembrando que Kardec desencarnou em 1859. Então, é 40 anos depois de Kardec, Camille Flammarion, Gabriel Delanne, Leon Denis escrevendo esses artigos. Revista Espírita, Flammarion e Denis. Gabriel Delanne é Revista Científica e Moral do Espiritismo. Essa revista foi fundada por Gabriel Delanne, foi dirigida por ele, e esses textos, então, são dele.
Eu trouxe aqui um negócio para não vou lembrar de cor, quantos capítulos e tal, né? Então, montamos o livro assim. O Tiago fez uma introdução. Depois nós fizemos ali um agradecimento e uma apresentação. E na sequência, dividimos o livro em 3 partes, por autor. A primeira parte, Camille Flammarion. Então, e na primeira parte, então, colocamos um texto de Camille Flammarion, que não foi traduzido agora. Nós colocamos o discurso de Camille Flammarion no túmulo de Allan Kardec. Esse sim é da Revista Espírita da época de Kardec. Então não é tradução nossa. Foi cedido pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, para colocar na nossa obra. Na sequência, temos a biografia de Camille Flammarion, que foi elaborada pela... Onde é que está aqui? Eu perdi aqui. Ah, está mais aqui para baixo. Foi a Natália Marinho. A Natália Marinho elaborou, traduziu uma biografia do Camille Flammarion. Não são 2, 3 páginas. Eu tinha pensado em fazer uma biografia de cada um deles de 2 páginas. Aí o Tiago ofereceu esse trabalho, foi para ele. Saiu uma biografia de umas 10 ou 12 páginas. Muito bem elaborada. Na sequência, então, nós temos os textos de Camille Flammarion. São capítulo 1 a 11. 11 capítulos. Escritos de 1920 a 25. Eu disse que os textos são de 1900 a 1925, né? O Camille Flammarion é de 1920 a 25. Depois, na segunda parte, então, tem também um texto de Gabriel Delanne, a biografia de Gabriel Delanne, elaborada por Elton Rodrigues. Ele fez uma tradução, um resumo de um livro traduzido por José Jorge. Né? O texto que entrou na segunda parte de Gabriel Delanne é um texto psicografado por Raul Teixeira, ditado por Gabriel Delanne, que está no livro Para uma Vida Melhor na Terra. Então tem a biografia, um texto do Gabriel Delanne, e depois, então, os textos que nós traduzimos. São os capítulos 12 a 15. Terceira parte, Leon Denis. De novo, a biografia. Uma tradução de Henri Regnault. E uma mensagem também de Leon Denis. A mensagem que nós colocamos, também cedida pela FEB, é uma psicografia especular. Sabe como que é? Psicografado pelo Divaldo. Leon Denis ditou para Divaldo, ele escreveu de trás para frente, aí você lê no espelho. Vocês pegam o livro aqui, vocês não vão conseguir entender nada. Bota no espelho e você consegue ler. É uma coisa extraordinária, né? Psicografia especular, também cedido pela FEB. Há então os textos de Leon Denis. São os capítulos, os 6 capítulos finais. 21, onde é que está aqui? Estou perdido. 16 a 21. Capítulo 16 a 21 são os textos de Leon Denis. Esses capítulos é que foram por nós traduzidos. Né? Depois disso, colocamos a bibliografia, logicamente, e um trabalho que a gente faz com todas as obras da Frater. É um índice de assuntos e nomes. No fim do livro, vocês vão encontrar também um índice de assuntos e nomes. Cada nome que aparece na obra tem uma referência dizendo quem é aquela criatura. Os assuntos que estão tratados estão ali. Qual é a página que tem em cada um dos assuntos? Todas as obras da Frater têm isso. Né? Então, essa é a montagem que nós temos aí. Quanto aos textos, podia fazer um comentáriozinho sobre os textos. Camille Flammarion, você sabe que ele era cientista.
astrônomo. Então, os temas dele, tem vários temas que tratam de ciência. Ele fala da invenção do telefone, a invenção do telefone naquela época. Ele fala da invenção da fita cassete. Todo mundo conhece aqui a fita cassete? Tem gente que não conhece mais, porque já veio, já foi, né? Aí veio o CD, depois vem mais algumas coisas depois, né? Então, naquela época, eles estavam inventando aquela fita cassete. Alguma coisa que você consegue gravar voz numa banda de que é aquilo de nylon, de cromo magnético, né? Você consegue gravar naquela... Aí ele faz a relação disso com a mediunidade, né? E várias coisas que tratam assim de ciência com Camille Flammarion. Gabriel Delanne também é cientista. E a revista dele é revista científica e moral. Ele trata muito da mediunidade. Tem um longo capítulo, aliás, é um capítulo no livro, mas são 3 edições da revista, sobre a mediunidade. Ele trata de a médium italiana. Ele tem uma memória fantástica, né? Se eu falar alguma bobagem aqui que eu esqueço, é porque e não é porque eu passei de 70, desde pequeno eu tenho esse problema, né? Eusébio Paladino. Eusébio Paladino. Com Eusébio Paladino foram feitas muitas experiências, inclusive por céticos. Tem um cientista cético, ele não acredita na mediunidade, ele vai participar da reunião para provar que é embuste, que não existe mediunidade, que é encenação, né? E geralmente esse cientista sai de lá convencido de que não tem como não ser verdadeiro. Ele trata dessas reuniões em várias cidades. Eusébio é convidado para ir a Paris, e lá se reúne o diretor da universidade, o general não sei das quantas, um fulano de tal, cientistas, professores, né, pessoas de gabarito, e fazem a experiência. Eles imobilizam as mãos da Eusápia, imobilizam os pés dela, porque as sessões são geralmente feitas na obscuridade. Então, alguma coisa que acontece pode ser o Eusápia tenha feito, né? Então, segura a mão dela que ela não pode fazer nada. Tem muitas experiências assim. Então, a gente vai ver um desenvolvimento da mediunidade como dificilmente vê em outros livros. Terceiro capítulo, Leon Denis. Leon Denis já é o filósofo. Ele tem alguns textos sobre mediunidade também. Sabe que ele também entende mediunidade. Foi ele que escreveu o livro No Invisível, né? Tem um texto dele sobre Kardec e alguns outros sobre o espiritismo, sobre os espíritas, sobre o movimento espírita, alguma coisa assim. Ele trata de coisa da nossa vida, que um é mais científico, o outro é mais moral, então tem bastante coisa. E são, como disse o companheiro que fez a abertura, grandes seguidores de Allan Kardec, né? Alguns deles conviveram com Allan Kardec. Gabriel Delanne, quando Kardec escreveu os livros, era um garotinho, 5 anos, 7 anos. Camille Flammarion trabalhou com ele, com Kardec. Leon Denis não conheceu Kardec, né? Conheceu? Uhum. Eu li uma biografia de Leon Denis, parece que ele não tinha conhecido Allan Kardec, mas, né? Uhum. Mas mesmo assim, com certeza foi um grande apóstolo do Espiritismo. Até eu achei interessante que nas biografias, as pessoas que fazem as biografias são grandes personalidades, né? Os autores. Então a pessoa se apaixona e todos eles disseram que Camille Flammarion é o apóstolo do Espiritismo. Leon Denis é o apóstolo do Espiritismo. Gabriel Delanne também é o apóstolo do Espiritismo. Não pode ter 3 o apóstolo. O apóstolo é um, né? Quando você diz que é o apóstolo, é porque só existe um. Então nós tivemos que tirar o.
Leon Denis é apóstolo do Espiritismo. Delan também, Chamoyon também. Todos são apóstolos do Espiritismo. Existe o grande codificador e os apóstolos que repassam os ensinamentos para os seus pósteros, né? Eu acho que era isso que tínhamos a dizer.